Queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos reunidos aqui na Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema, começando mais uma escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando de casa, pelas redes sociais e todos os irmãos que estão presentes aqui também. Eu quero, antes de iniciarmos a lição, fazer uma oração, então, para que Deus abra o nosso entendimento, nos ajude a compreender melhor a sua palavra. Onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos comigo e vamos orar então. Pai querido, eu te agradeço em nome de Jesus por mais uma oportunidade de aprendermos um pouco mais de Ti. Senhor, que eu possa ser uma ferramenta, um instrumento para abençoar esses homens, essas mulheres, esses jovens, todos que estão, meu Deus, agora acompanhando essa aula. O Senhor conhece a necessidade do nosso coração, a necessidade das nossas vidas e a necessidade, sobretudo, da Tua obra. Abençoai-nos, ó Deus, eu te peço, fala-nos de encontro com aquilo que carecemos aprender. Seja o nosso professor, o nosso mestre, o nosso guia, Senhor, como sempre tens feito, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar acerca do profeta Abacuque. É o oitavo, dos 12 profetas menores que vamos estudar aqui na escola. Se você tiver a sua Bíblia aí contigo, eu peço que você abra, então, no livro já de Abacuque. Nós vamos ler algumas informações aqui, alguns versículos, e Deus vai certamente nos abençoar. Eu vou começar falando, então, do contexto, deste livro. Abacuque é o oitavo dos profetas menores, como eu mencionei. O primeiro versículo do livro identifica Abacuque como sendo o seu autor, e é interessante comentar que Abacuque não é citado mais nenhuma vez no Antigo Testamento. Ele aparece como autor desse livro, aparece aqui, nós vamos ver num diálogo com Deus, aparece aqui questionando algumas coisas a Deus, e depois no Antigo Testamento ele não é mais citado. Ele é citado uma vez no Novo Testamento, algumas vezes, perdão, através do apóstolo Paulo, em Romanos 1:17, em Gálatas 3, versículo 11, o apóstolo Paulo cita esse profeta Abacuque, e depois em Efésios 2, 8 e 9, ele é citado novamente, o livro dele é citado novamente. Vamos aqui ler algumas coisas. O autor Abacuque é indicado através do primeiro versículo. Se você tiver aí a Bíblia na sua casa e aqui na igreja, vamos ver o primeiro versículo de Abacuque. São 3 capítulos, é um pequeno livro. Diz assim o primeiro versículo do capítulo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Por que eu friso que o autor é o próprio Abacuque? Há livros na Bíblia, não é o caso dos profetas menores, que o livro leva um nome e o autor é outro, Mas aqui no caso dos profetas menores, via de regra, o nome que é dado ao livro é o nome do próprio autor. Foi escrito provavelmente entre os anos 610 e 605 a.C. Então aqui a gente já está falando de um período de exílio, onde Judá, onde o povo de Deus já estava preso na Babilônia, exilado, onde ficou por 70 anos e sofrendo muito por ver principalmente a sua terra ter sido dominada e aniquilada como foi. O propósito do livro, Abacuque estava se perguntando por que Deus estava permitindo que o seu povo sofresse nas mãos dos seus inimigos. Deus responde e a fé de Abacuque é restaurada. Vamos ver alguns versículos aqui. O versículo 2 do capítulo 1 diz assim: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição
e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. No caso aqui, a minha versão é um pouquinho diferente. Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho. Até quando, Senhor... não, é a mesma coisa, perdão, me confundi aqui. Até quando, Senhor, clamarei eu, começo do versículo, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Eu li o versículo 3 em vez do 2 primeiro. Vocês me desculpem a confusão aí. Então, vou ler do 1 ao 3 de novo, para passar limpo o negócio aqui. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Isso aqui é uma pergunta que muitos de nós fazemos nos dias de hoje também. Por que eu clamo e tu não escutas? Nós vamos aprender sobre isso. Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Aqui é já Deus respondendo. Porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. São alguns versículos chaves aqui para nós entendermos o contexto. Deixa eu trazer para vocês um resumo e uma aplicação prática para que nós possamos, então, trazer isso para o nosso contexto, para o nosso cotidiano. Preste atenção na leitura. O livro de Abacuque começa com Abacuque clamando a Deus por uma resposta a por que o seu povo escolhido tem sofrido em cativeiro. Então, nós lemos aí, você pode ler esses 5 primeiros versículos de Abacuque aí, que este é o contexto. O Senhor dá a sua resposta a Abacuque, essencialmente, afirmando: você não acreditaria se eu lhe dissesse. Abacuque diz em seguida: ok, tu és Deus, mas ainda me conte mais sobre por que isso está acontecendo. Deus então responde-lhe novamente e dá-lhe mais informações, dizendo então que a terra é para estar silenciosa diante dele. Abacuque então escreve uma oração expressando sua forte fé em Deus, mesmo passando por essas tribulações. Vamos começar a entender isso aqui no nosso dia a dia. Abacuque estava totalmente confuso. Era um homem de Deus, era um homem temente ao Senhor, numa época onde praticamente todo o povo de Deus vivia na idolatria e por isso foi castigado, foi exilado, né? E é importante salientar que a idolatria de Israel começou desde o início, lá para pegar um ponto-chave aí, quando o povo de Israel saiu do Egito e começou aquele processo do êxodo, aquele processo de caminhar no deserto, onde ficaram 40 anos até chegar à terra prometida, a gente percebe no decorrer dessa história muitas ocasiões, muitas situações, onde a idolatria tomou conta desse povo. Certa ocasião, Moisés subiu ao monte para falar com Deus, para receber os mandamentos de Deus, e ele demorou para voltar. E quando ele retornou, aquele povo já tinha fundido ali alguns objetos de ouro, algumas joias, e feito para si um bezerro de ouro, e já estava prostrado diante daquele bezerro, adorando, como se aquele bezerro fosse Deus, como se aquele bezerro fosse alguém ou algo digno de louvor, de adoração, como se tivesse vida. Então a gente vê a idolatria no meio do povo de Israel desde o início, né? Abraão, que viveu muito antes disso, era um homem idólatra, foi escolhido por Deus, é chamado até hoje de o pai da fé, mas a Bíblia relata que ele tinha ídolos, que ele se dava também às práticas idólatras. E se a gente pegar toda a história, o período onde viveu Josué, quando entraram na terra prometida, a gente viu quantas batalhas Israel perdeu, quantas dificuldades aquele povo teve por causa da idolatria. Existe uma passagem
conhecida no livro de Josué, no capítulo 7, que fala de um personagem chamado Acã. Esse homem, Acã, ele foi o causador de uma derrota terrível para o povo de Israel. Depois da destruição dos muros de Jericó, depois que Israel tomou aquela cidade, eles avançaram um pouco mais na terra, visando dominar, tomar conta da terra, e chegaram a uma cidadezinha chamada Ai, uma cidade pequenininha, igual ao seu nome. Poucos soldados, um exército frágil, a ponto de que Israel nem enfrentou Ai com todo o seu exército. Porém, Acã tinha desobedecido a Deus. Ele havia pego algumas coisas nos despojos ali de Jericó que Deus havia proibido, e quando ele soube que tinha, quando ele se deu conta de que tinha feito algo errado, ele escondeu aqueles despojos. Israel foi enfrentar Ai e sofreu uma derrota terrível. E Deus então mostrou que havia algo amaldiçoado no meio da tribo de Israel. Então, mais uma vez, a gente vê a figura da idolatria no meio do povo de Israel, nos tempos de Josué e outras passagens. No final da sua vida, o próprio Josué chamou o povo, reuniu o povo e colocou diante deles a situação com muita clareza. Se vocês quiserem servir os deuses dessas terras, lembrando que Canaã era uma terra habitada por povos fortes, por povos de guerra, porém, que eram idólatras, que tinham seus deuses pagãos, que tinham seus rituais pagãos, suas práticas pagãs, e era aquele povo que Israel tinha que enfrentar e exterminar daquela terra. Porém, muitas vezes, em vez de ocorrer uma batalha dessa forma, aquele povo acabava fazendo alianças, acabava se misturando, os filhos se casavam com as mulheres daqueles povos e vice-versa, e aquilo foi contaminando Israel. A ponto de Josué dar uma palavra final: se vocês quiserem servir os deuses dessa terra, fiquem à vontade. E aí um versículo clássico, né? Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Versículo conhecido, mas você vê como a idolatria é algo antigo na história de Israel. No período dos juízes, a mesma coisa. O período dos juízes é um tempo de altos e baixos, né? O povo se dava à idolatria, se dava aos rituais pagãos, e aí vinha sofrimento para aquele povo. Deus então levantava um juiz, a paz reinava de novo em Israel, aquele povo se arrependia, vivia de uma forma abençoada, até que aquele juiz morria, e a maldição vinha de novo, aquele povo se dava à idolatria novamente, o ciclo se repetia. O livro de Juízes, você vai ver altos e baixos, é sempre um ciclo vicioso. O povo se dando à idolatria, sofrendo, clamando por misericórdia, Deus livrando, vivendo um período abençoado até que aquele juiz morresse e o povo caía depois na idolatria de novo. Terrível. Começou a época dos reis, o período da monarquia, e a gente vê isso com raras exceções ocorrendo também. Tanto antes como depois da divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul, né, quando Israel foi dividido em dois, né, praticamente. Davi era um homem de Deus, mas infelizmente o reino de Israel começou a experimentar de novo idolatria através do seu filho Salomão. Davi era um guerreiro, um homem de Deus. Ele dominava as terras, ele ganhava território com a força do braço, com a espada. Salomão era totalmente diferente. Ele também crescia o seu reino, mas na base da negociação, das alianças, e isso fazia com que Israel se aliasse muitas vezes a povos pagãos, idólatras, e a maldição retornava novamente. Então, a gente vê que a idolatria em Israel, ela acabou definitivamente depois do exílio. Passaram muitos anos, todo o período dos reis. Israel foi levado à Babilônia, 70 anos de sofrimento. Depois eles voltaram, primeiro com Esdras, depois Neemias, para reconstruir a cidade. E a partir daí,
esse mal chamado idolatria foi extirpado do povo de Israel. É só uma pitadinha histórica para a gente entender aonde se situava, em que período da história se situava Abacuque. Abacuque estava aqui dentro deste período de exílio, começo do exílio. E Abacuque então questionava Deus, por quê? Abacuque era de Deus, mas talvez ele não tivesse esse pleno conhecimento da história, né? Esse histórico de traição, vamos dizer assim, do povo de Israel em relação ao monoteísmo, né? Em relação a ter um único Deus. Não. Israel teve muito problema com idolatria ao longo de toda a história. Então, Abacuque começou a questionar a Deus. Uma coisa eu quero deixar claro para a gente hoje, para que a gente possa ter um conhecimento mais amplo em relação a determinados assuntos. Primeira coisa, a própria palavra de Deus diz que a maldição sem causa não se cumpre. Qual é a causa de todas as maldições? A causa de toda a maldição se deu, não foi no período dos reis, não foi no período dos juízes, não foi nos tempos de Josué, não foi no deserto, não foi no Egito, não foi com Abraão, nada disso. A maldição começou no Gênesis, com o pecado original, com a queda do homem. Quando Deus havia dado um mandamento sério, severo ao homem, que ele não deveria tocar em determinado fruto, e ele desobedeceu. A maldição começou aí. A gente precisa entender isso, por quê? Porque senão, nós, como humanos, temos uma tendência de querer nos justificar. Se você nunca fez isso, leia na sua casa o livro de Jó. Leia, mas em espírito de oração, peça para Deus te dar entendimento. Porque Jó, ele tinha tudo. Era um homem abençoado, com saúde, com abundância, com riquezas, tinha uma família bonita, tinha filhos, tinha tudo. De repente ele perdeu tudo. Satanás colocou ali uma provação. Você conhece a história, aquele diálogo, quando Satanás tenta mostrar ali para Deus que Jó só era obediente, fiel, porque Deus dava tudo para ele. Então ele propôs, tira tudo dele e vamos ver se ele permanece fiel. É um exemplo extremo, mas para as nossas vidas é importante. Abacuque questionava Deus, mas por que o povo está sofrendo? Tinha uma causa. Na nossa vida também é assim, não existe sofrimento sem causa. E por mais que nós diretamente não damos causa a esse sofrimento, a causa está no pecado original. Então, por que eu comentei sobre Jó? Porque você vê aquele diálogo, aquela conversa dos amigos dele, durante o decorrer do livro, e eles tentam colocar uma verdade absoluta, que se Jó estava sofrendo daquele jeito, porque Jó tinha culpa no cartório. Se o sofrimento veio, é porque nós pecamos. Se o sofrimento veio, é porque Jó deu causa. E às vezes não é assim que acontece. Jó não fez nada. Jó não tinha conhecimento. Ele adorava a Deus, sim, Deus prosperou, deu uma família, deu abundância para ele, deu saúde, deu tudo. E quando ele perdeu tudo, ele se viu numa situação que ele não tinha forças mal para falar. E aí vieram aqueles amigos e tentaram, se isso está acontecendo, você fez algo. E Jó não conseguia enxergar o que ele tinha feito de errado. E na nossa vida é assim. Nós não podemos questionar por que Deus permitiu tal situação. Primeira coisa, não é prudente, não é inteligente questionar a Deus em relação a por que Ele faz ou por que Ele deixa de fazer tal coisa. É diferente de você orar pedindo a Deus para te ajudar a entender. Eu vou ler aqui uma aplicação prática aqui no meu material e depois a gente volta desse ponto. Presta atenção aí na leitura. A lição para o leitor de Abacuque é que é admissível, presta atenção, admissível
questionar o que Deus está fazendo, embora isso deva ser feito com respeito e reverência. Às vezes não é evidente para nós o que está acontecendo, especialmente quando somos lançados em sofrimento por um período de tempo, ou se parece que os nossos inimigos estão prosperando enquanto nós não, estamos apenas sobrevivendo. O livro de Abacuque, entretanto, afirma que Deus é um Deus soberano e onipotente, guarda essas duas palavras, que tem todas as coisas sob controle. Precisamos apenas nos aquietar e confiar que Ele está trabalhando. Ele é quem afirma ser. Quando Ele diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é quem Ele afirma ser. E sempre cumpre suas promessas. Ele punirá os perversos, mesmo quando não podemos ver. Ele ainda está no trono do universo. Precisamos manter a seguinte realidade em foco: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Abacuque 3:19. Abacuque, depois que Deus tratou com ele, respondeu às dúvidas dele, ele faz uma oração belíssima no capítulo 3, expressando toda a sua fé, toda a sua confiança em Deus. Mas nós, às vezes, falhamos em relação a isso. E voltando ao que eu estava dizendo antes, Jó não entendia por que ele estava sofrendo, ele não deu causa. E na nossa vida, é assim que acontece também. Porque senão, onde estaria, vamos colocar assim, a graça de Deus? Se eu faço o bem, Deus me abençoa. Se eu faço o mal, uma maldição vem sobre a minha vida. Não faz sentido. Por quê? Porque a graça de Deus, ela é um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos. O que Cristo fez na cruz, se fosse só para os merecedores, ninguém receberia. Se fosse, como algumas correntes teológicas dizem, apenas para alguns escolhidos, não faria sentido. Deus então faria acepção de pessoas, Deus não seria totalmente justo. Então, irmãos, é preciso entender: a causa de todo o sofrimento, de toda a maldição, está no pecado original. É importante você gravar isso, porque nós paramos de questionar a Deus. Como eu disse, às vezes é admissível, é até importante falar: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Me esclarece. Ou ainda mais: Senhor, há algo que eu esteja fazendo que esteja dando causa a esse sofrimento? Jó sabia que ele não tinha dado causa. E por isso ele não aceitava aquela repreensão dos amigos, que tinham muita facilidade em julgar, mas não tinham empatia, não se punham no lugar do Jó. Então, na nossa vida, é a mesma coisa. Olha para a sua vida, olha para a sua família, olha para o seu lar, olha para essas notícias terríveis que temos visto no Brasil há mais de um ano, acerca dessa pandemia, enfim. Olhe para pessoas que, às vezes, sem explicação, são ceifadas desse mundo. Jovens que perdem a vida, seja com enfermidade, seja num acidente, seja um problema qualquer, seja um mal súbito. Ontem, para quem acompanha futebol, quase, se não fosse uma atitude muito rápida e inteligente do médico ali, no jogo entre Dinamarca e Finlândia, quase que um jovem atleta, que aparentemente não tinha nenhum histórico cardíaco, nenhum problema, quase faleceu em campo. Ele caiu ali do nada, não estava em disputa de bola, não teve choque, não teve nada, ele simplesmente desabou em campo, e os médicos perceberam a gravidade da situação, entraram na hora em campo com a massagem cardíaca. Palavras do médico: ele já tinha morrido, trouxeram ele de volta, os batimentos de volta, e salvaram a vida. Mas quantos casos acontecem de jovens que partem assim, sem explicação, e a gente fica: mas Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, por que o Senhor faz assim? Como eu disse antes e repito, é admissível às vezes perguntar a Deus o porquê das coisas para que Ele nos dê o entendimento. Mas questionar Deus, o Senhor não deveria ter feito assim. Deus, Senhor, não está vendo. Deus, isso é justo. Não é prudente, não é inteligente. E eu vou mais fundo nessa questão. Se Deus
executasse o juízo no dia em que ocorreu o pecado original, a humanidade teria sido extinta naquela hora. Acabaria. Porque a justiça de Deus é essa. Entrou o pecado, houve separação ali entre o homem e Deus. Se ele aplicasse a justiça naquele momento, nós não estaríamos aqui para contar a história. A humanidade teria acabado ali. Mas não, Deus deu oportunidade. A graça de Deus já se manifestou naquele momento, quando Deus fez ali vestes para Eva, para Adão. Alguns sofrimentos passaram a fazer parte da vida deles como uma espécie de aperitivo, entre aspas, do que seria o castigo. O homem teve que começar a trabalhar, a mulher começou a sentir dores de parto, e, enfim, algumas consequências já se deram naquele momento, mas se Deus executasse o juízo naquele momento, a humanidade já teria sido extinta ali. Então, por mais que achemos que determinada situação é injusta, que Deus está fazendo algo que nós, olha só, nós como humanos julgamos incorretos, nós temos que entender que tudo que nós temos, tudo que nós vivemos já é lucro. Porque se fosse para Deus aplicar a justiça mesmo, nós nem estaríamos aqui. E Deus nos dá a oportunidade. E quantos séculos já se passaram desde o pecado original? Desde onde a idolatria de Israel começou com Abraão e, enfim, o início do povo de Israel e toda a história que eu contei no início da aula. Quantos séculos já passaram e a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã? Nós temos, irmãos, que estabelecer prioridades na nossa vida. Você sabe por que nós sofremos muito questionando a justiça de Deus? Você sabe por que nós questionamos tanto? Porque nós aplicamos o nosso coração demais nas coisas dessa terra. O nosso coração, vira e mexe, está focado nas coisas materiais, nas coisas terrenas. E é por isso que nós perdemos de vista a realidade espiritual. Quando nós nos preocupamos só com o nosso bem-estar, só com a nossa realização, só com a nossa saúde, só com a nossa prosperidade, só com o nosso crescimento financeiro material, só com o bem-estar daqueles que nós amamos, só com coisas boas para a nossa igreja, para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Veja sempre o pronome possessivo aí, nossos. Nós perdemos a visão. Nós perdemos o verdadeiro foco do Evangelho. Eu vou falar uma coisa aqui para você, pode parecer duro, mas Deus tem tratado comigo nos últimos tempos sobre isso. Se você, que está aqui na igreja, ou está me vendo pelo Facebook ou pelo YouTube agora, se você possui algo como foco mais importante do que ganhar almas, do que tirar almas do inferno, se qualquer coisa para você hoje é mais importante do que isso, você precisa parar e você precisa fazer como Abacuque. Deus, fala comigo, me ensina, porque a coisa está totalmente desvirtuada. Eu não estou dizendo que você deve deixar de estudar, que você não deve se esforçar no seu trabalho para crescer, para prosperar, não estou dizendo nada disso. Não estou dizendo que você não deve cuidar dos seus, da sua família, mas tirar almas do inferno tem que ser o seu foco número 1. Eu dizia na terça-feira aqui no curso teológico, qual é o grande objetivo do ser humano nessa terra? Qual é o grande foco da raça humana nessa terra? Glorificar a Deus. Quando nós adoramos a Deus, glorificamos a Deus. Quando nós tiramos almas do inferno, glorificamos a Deus. Quando damos bom testemunho aonde estivermos, glorificamos a Deus. Mas, quando nós nos vestimos desse egoísmo que é tão comum hoje e que é tão predominante na humanidade, nós não glorificamos a Deus.
Nós queremos trazer glória para nós, isso é um perigo terrível. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse mundo passará, mas as palavras não passarão, as palavras de Deus. Céus e terra passarão, ele diz, mas as minhas palavras não hão de passar. Enquanto nós ficamos questionando aqui, puxa, por que eu não cresço? Por que eu não prospero? Por que isso não acontece? Por que isso? Por que aquilo? Almas estão indo para o inferno. E é minha responsabilidade, é a responsabilidade de cada um que está aqui, sua que está me vendo, tirar essas almas do inferno. A maldição tem uma causa. Abacuque não conseguia entender, Deus, por que o povo sofre? Tem uma causa. E a causa aconteceu lá no Éden. Se você teve a graça, se você foi abençoado por conhecer o Evangelho, se você tem boca para falar, pernas para andar, mãos para estender, faça isso. Você é um agraciado. Você é um abençoado por poder tirar almas da mão do inimigo, das mãos do diabo. Repito, você não tem que abandonar sua vida, sua família, seu trabalho, nada disso. Mas você precisa colocar na balança o que é prioridade. Em vez de ficar, Deus, por quê? Aconteceu algo que para nós, como humanos, na nossa visão humana, é inexplicável. Eu não tenho que ficar, Deus, por que o Senhor permitiu? Vamos consolar os que ficaram. Quem morreu não adianta mais evangelizar, vamos na família, vamos abençoar. Eu sou tímido, peça para Deus te ajudar. Eu não tenho condições, ore. Às vezes a gente não consegue fazer muito, não consegue se aproximar, não consegue falar, se achegar na pessoa. Dobra o seu joelho, irmão. Com Deus não tem impedimento, com Deus o caminho é aberto. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para liberar esse caminho. Lá no Éden, esse caminho foi obstruído. Essa é a maldição inicial, é o começo de todo sofrimento. Quando Cristo morreu na cruz, esse caminho foi desobstruído. Chegue até o Senhor. Fale, não seja tímido, não tenha medo de falar. Tem gente, nós vivemos uma geração de crentes envergonhados, tímidos, que tem medo de falar de Jesus. Espera aí, se eu tenho medo de falar de Jesus, se eu tenho vergonha de falar de Jesus, alguma coisa terrena, material, natural, para mim está sendo mais importante. Por que eu tenho vergonha? Porque o que vão pensar de mim? Ora, vão pensar que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, é isso que vão pensar. Mas depois o ambiente vai ficar ruim no local de trabalho, o ambiente vai ficar pior no inferno. Então tire essas pessoas de lá. Mas o meu patrão... Irmãos, perseguição na vida do cristão é algo inerente. Você tem que ter sabedoria. Você não vai chegar lá na sua sessão de trabalho, colocar um banquinho lá, subir e começar a pregar no meio do horário de expediente. Não é isso. Mas com sabedoria, chegue na pessoa, no momento oportuno, no local reservado, mostre que você é diferente. Somos cartas vivas de Cristo. Se nós tivermos vergonha de Jesus, de falar do Evangelho, de falar do amor de Deus aonde estivermos, sabe o que vai acontecer? Com a sua salvação não vai acontecer nada. Porque você não está evangelizando para ser salvo. Entenda uma coisa, a nossa salvação ocorreu lá na cruz, o dia que você reconheceu Cristo na cruz, você se converteu, a sua salvação é assunto resolvido. Ela não vai se perder porque você deixa de fazer isso ou aquilo. Você vai perder sim, galardão, isso é um assunto para uma outra aula. Mas essas almas vão perder a oportunidade. Talvez seja a última oportunidade daquela pessoa. Como eu disse, às vezes as pessoas estão partindo muito jovens. Talvez essa é a última oportunidade que ela tenha de ouvir de Jesus e a gente acaba se calando. É na família, é no ambiente onde estivermos. Deus quer nos usar. Não fique questionando por quê. Se há algo que você não entende, repito essa informação porque é diferente. Deus, por que isso está acontecendo? Me abra o entendimento. É uma coisa. Deus, o Senhor é injusto, o Senhor não devia
estar fazendo assim, é outra coisa totalmente diferente. Então precisamos ter essa sabedoria, essa consciência da missão que nos foi dada. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele deu isso como missão. Essa é a grande comissão, é a missão universal de todos os cristãos. Agora, nós estamos mais preocupados com a roupa nova, com o carro novo, com o meu time que tá bem no campeonato, que está mal no campeonato, com o que a vizinha vai pensar de mim, com o que o meu chefe vai pensar de mim, com que roupa eu vou no culto. Né? Tem gente que está mais preocupado com que roupa vai no culto do que tipo de adoração eu vou oferecer ao Senhor no culto. Porque culto não é para assistir, culto é para oferecer. Assistir é show, é espetáculo circense, é programa de televisão, é jogo de futebol. Isso é assistir. Culto é participar, é oferecer. Então, nós precisamos estabelecer metas, prioridades, o que na minha vida realmente tem valor ou não. E, mais uma vez, eu repito e vou encerrar com isso agora. Se o seu foco número 1 não é tirar almas do inferno, reveja os seus conceitos. Terminando essa aula, terminando essa transmissão, fale com Deus. Não deixa para amanhã, não deixa esfriar. Senhor, o que eu estou fazendo? Por que a minha prioridade é a minha vida, o meu reino, as minhas coisas e não o reino do Senhor e as coisas do Senhor? Abacuque estava perdido. Ele chegou a Deus todo confuso, cheio de dúvidas, não entendia por que o povo estava sofrendo, e Deus mostrou o motivo e mostrou a solução, mostrou a saída. E é o mesmo que Ele faz por nós hoje. Eu quero orar junto com vocês que estão aqui na igreja, que estão em casa, e terminando essa oração, encerraremos a aula, e logo mais às 18h15, começaremos o nosso culto em nome de Jesus. Amém? Quem está aqui na igreja, se você puder ficar de pé, por favor. Em casa, se você quiser também ficar de pé, fique à vontade. O que importa é que você ore, você fale com Deus e apresente diante de Deus essa nossa causa tão importante. Senhor, em nome de Jesus, eu venho com esta igreja, com estes irmãos diante de Ti, na Tua presença nessa hora, com alegria porque entendemos algo novo, porém com o peso da responsabilidade, porque Abacuque, meu Deus, foi um profeta que se aproximou de Ti, meu Deus, com muitas dúvidas. Ele não entendia por que Israel estava sofrendo. Mas, Deus, nós entendemos aqui que a causa de todo sofrimento ocorreu no Éden. É o pecado original, é a queda do homem. Meu Deus, Israel passou por um longo período da sua história na idolatria, te traindo, te desobedecendo, servindo outros deuses, praticando rituais pagãos, abomináveis a Ti. Mas um dia o sofrimento veio de uma forma mais apertada. Foi no exílio. E aí sim, acabou a idolatria em Israel. Meu Deus, alguns de nós se sentem assim, exilados. O sofrimento é tanto que às vezes não conseguimos entender e chegamos a te questionar se o Senhor está olhando por nós ou não, se o Senhor é bom mesmo ou não, mas isso não é prudente. Meu Deus, queremos focar aonde realmente é necessário, que é a Tua obra, que é a Tua presença, que é obedecer a Ti, que é dar frutos a Ti, que é arrancar almas do inferno, meu Deus. Esse tem que ser nosso foco número 1. O Senhor diz, se nós buscarmos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus, ensina-nos a nos preocupar com o que realmente temos que nos preocupar, e não com coisas secundárias. Ensina-nos a colocar o coração no que realmente temos que colocar. E sabemos que o Senhor, meu Deus, não nos deixará faltar o pão de cada dia,
não nos deixará faltar o básico para viver, não nos deixará, como o Senhor diz na oração do Pai Nosso, meu Deus, faltar, meu Deus, nada. Tu és o Deus onipotente, onipresente, que nunca perdeu o controle da situação, que nunca perdeu o controle de nada, da história, do universo. O universo está debaixo da tua regência, do teu controle. Pai, somos pequenos diante de ti, mas podemos ser fortes como ferramentas e instrumentos na tua mão, se o Senhor nos usar. Usa-nos, ajuda-nos. Queremos ser bênção na vida de todos que convivem conosco e que nós aprendamos a não nos preocupar tanto com as nossas coisas, porque de nós o Senhor cuida. Abençoa-nos, dá-nos entendimento a cada dia da tua palavra e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, abençoe quem está em casa também. Já inicia o culto. Deus abençoe, até a próxima aula em nome de Jesus. Amém.